E aí, São Paulino e São Paulina, como você tá? Tudo certo? Bom, nesse vídeo a gente vai falar um pouco de algumas notícias que vieram de ontem para hoje, né, das últimas horas. A gente vai falar um pouco sobre lesões bastante, né? Um jogador muito importante, que é o Caleri, pode ficar alguns meses de fora, pode desfalcar o São Paulo por muitas partidas. A gente vai falar um pouco mais detalhado sobre isso. Falar sobre quem tá voltando de lesão, né? Tá em processo de transição para voltar. Falar sobre o Rogério Ceni, que completou 100 jogos com a camisa do São Paulo nessa segunda passagem, né, como treinador. Falar um pouco sobre os números dele, né, se é positivo, se é negativo, aproveitamento. Falar um pouco também sobre o Luan, que sofreu sofreu comentários racistas, né, uma causa totalmente inválida, né, em pleno século XXI aconteceu um fato desse. A gente não vai falar muito detalhadamente, mas é muito importante ressaltar que a gente é um canal muito ético também, a gente tem que mostrar esse tipo de situação, apesar de ser muito chato. Então, se você quiser saber de muitas dessas informações bem detalhadas, você pode continuar a gente aqui com o vídeo que a gente vai te contar tudo, certo? Bom, começando pelo Caleri, o Caleri que no último jogo contra o São Bernardo no sábado, dia 25, ele acabou sofrendo uma fratura no tornozelo direito, né? Ele acabou saindo logo do primeiro tempo, né? Entrou o Pedrinho. Então é uma dúvida que ficou no ar, né? Como se era uma lesão muito séria, né? Teve comentarista que até comentou que tinha que ficar durante o primeiro tempo. E durante alguns exames, constatou que ele estava com uma fratura no tornozelo direito. Então ele está fazendo exames mais aprimorados para saber se vai ser um tratamento convencional, né? Que dura em torno de um mês, né? O que a maioria passa, ou se é um caso cirúrgico, que é algo, né, que é algo muito mais sério, que pode durar de 4 a 6 meses. Então a gente tem uma chance até que grande em não ter o Caleri nos próximos 6 meses. Então boa parte da temporada a gente pode ficar sem o Caleri, mas a expectativa é que seja somente um mês. Essa é a informação do Eduardo Afonso, né, da ESPN. Então, um excelente jornalista, mas é uma notícia péssima pra gente. A gente já tá sem o Edson por lesão também. A gente tá utilizando o Galopo, a gente utilizou o Galopo na última partida quando o Caleri machucou, como esse falso 9. Então não é na função do Galopo, então vamos ver o que vai acontecer com essa lesão do Caleri. Às vezes pode contratar algum outro centroavante, então pode surgir diversas chances, né, diversas situações que pode acontecer com essa lesão do Caleri. Bom, ainda falando de lesão, vamos falar um pouco da transição que está ocorrendo da volta do Wellington, Orejuela e o David. Os três que já faz um tempinho que estão machucados, né? Já faz um tempo que o Nathan e o Caio Paulista estão ocupando essas laterais, que o Galopo ocupa a posição do David. Então a gente está tendo um processo de transição, né? A mesma coisa que aconteceu com o Diego Costa na semana passada, que está em transição para voltar, está sendo muito cauteloso São Paulo com essas voltas, para não voltar às lesões novamente posteriormente. Então os jogadores que estão dando continuidade, né, nessa representação na segunda-feira da semana, né, se representaram na segunda-feira. O treinamento foi conduzido por reservas, né, então dentre os reservas e os não relacionados, os três estavam em campo, estavam dando essa continuidade, esse processo de transição. Bom, agora falando sobre o extracampo, né, comentando um pouco sobre o Rogério Ceni. Rogério Ceni que completou 100 jogos sendo treinador do São Paulo nessa segunda passagem, né, ele está no clube desde o ano de 2021, né, o Crespo saiu, entrou o Rogério Ceni, né, foi uma carta na manga da diretoria. Eu acho que entrou um pouco adiantado, eu acho que o Crespo não merecia sair na época que saiu, né? Então acho que num momento de desespero, né? A gente estava muito mal no Campeonato Brasileiro, no momento de desespero a diretoria acabou escolhendo o Rogério Ceni para substituir o Crespo. Acabou sendo 100 jogos contra o São Bernardo agora nesse último sábado, sendo eles 46 vitórias, 26 empates e 28 derrotas, um aproveitamento de 54,6%, é um aproveitamento, né, metade dos jogos foram positivos, metade foram negativos. Então a gente chegou na final do Campeonato Paulista e perdeu para o Palmeiras, a gente chegou na final da Sul-Americana e perdeu para o Del Valle. Então assim, eu acho que tem muitos frutos a tirar do trabalho do Rogério Ceni. Igual nessa temporada, mesmo com várias lesões, diversas lesões, ele está conseguindo manter um aspecto positivo, na minha opinião.
Mas os momentos importantes das temporadas, os momentos que realmente apertou, que não pegou adversários ruins, né? Pegou adversários minimamente organizados e teve muita dificuldade, foi o caso do Palmeiras, foi o caso do Del Valle, que são times muito bons, né? Mas sempre quando a gente pega times minimamente organizados, a gente sempre está tendo muita dificuldade e isso é um aspecto muito, muito negativo do trabalho do Rogério Ceni. Então deixe aí nos comentários, no Instagram também, que a gente fez um post falando um pouco sobre isso. A sua sugestão, o que você acha, como foi o trabalho do Rogério Ceni, se foi péssimo, se foi ótimo, se foi médio, né? Então, eu acho que a maioria vai ser médio, tem pontos negativos e positivos, mas é um aspecto muito importante porque a gente tem que analisar a principal peça, né, vamos dizer assim, do time, né, que tá ali na linha de frente, que é o treinador, que geralmente acaba sobrando tudo nas costas do Rogério. Agora falando um pouco sobre o Luan que no último domingo sofreu comentários racistas de um torcedor após publicar uma foto do jogo contra o São Bernardo, publicou uma foto lá com a legendinha bonitinha que ele sempre coloca, né? Seguindo em frente, vamos equipe, tudo mais, vamos continuar lutando. Ele acabou recebendo no direct um comentário totalmente infeliz, que eu não vou replicar aqui, né? Esse comentário totalmente infeliz de pessoas babacas, né? Um moleque que comentou, enfim, aí depois de repercutir, falou que foi hackeado, aí depois falou que não, eu mandei errado, era pro meu amigo, enfim, desculpas e desculpas, né? Rodeou essa publicação entre os conhecidos desse usuário que comentou isso. Então eu acho que com a repercussão, o moleque, enfim, eu acho que é um moleque mesmo, acabou se assustando, acabou inventando um monte de desculpa, mas é uma atitude que a gente tem que tomar, que a gente tem que enfatizar na educação das pessoas desde pequeno, porque se um moleque tem isso na cabeça, se tem esse tipo de pensamento, é porque não teve uma boa educação dos pais, não teve uma boa educação dentro de casa, que é o básico que a gente tem que entender, que é respeitar o diferente, respeitar outro ser humano que é igualzinho qualquer um de nós. Então é uma atitude totalmente escrota. Eu acho que é importante comentar aqui, enfatizar sobre a importância desse conhecimento, dessa conscientização, né, que muita gente ainda infelizmente não tem, que é algo que está enraizado, muitas vezes não é totalmente explícito, né, como foi, mas é algo que está totalmente enraizado na cabeça de diversas pessoas, querendo ou não. Então algo que é muito importante para a gente comentar aqui, apesar de ser muito chato de falar sobre isso, é muito desconfortável, vamos dizer assim, mas é algo muito importante que a gente deve enfatizar tempos em tempos. O São Paulo fez uma nota oficial falando sobre o caso, repudiando esse tipo de comportamento entre os torcedores, né? Infelizmente era um torcedor do nosso time, pode ser de qualquer um, mas infelizmente uma atitude que um ser humano nunca pode tomar, certo? Uma atitude um discurso meio de boca para fora, assim, meio assim, enfim, é um moleque, pelo que eu entendi do contexto, mas é uma atitude que tem que ser tomada de tempos em tempos e desde a educação, que eu acho que é onde você parte todos os problemas, todos os princípios, na educação. Eu acho que tem que ser enfatizado cada vez mais nas cabeças das crianças, certo? Bom, foi isso, espero que você tenha gostado desse vídeo, né? Um vídeo muitas informações negativas, né? Essa questão do racismo do Luan, essa questão do Caleri, da lesão. Então acho que um vídeo um pouco triste, né, pra gente torcedor e como ser humano também nessa questão do Luan. Enfim, a gente dá total apoio aqui para toda a família do Luan, para o Luan. É uma situação que eu, pelo menos, nunca enfrentei, né? Então eu tenho esse privilégio, vamos dizer assim, de não ser falado dessa forma, então eu nem consigo imaginar essa situação acontecendo com o Luan, certo? Mas espero que você tenha gostado desse vídeo, né? Lembrando que a gente está também no Instagram, no TikTok, no Kawaii, tudo Trifanatos, tudo bonitinho, que a gente está dando informações para vocês, está dando conteúdo para vocês sobre São Paulo detalhadamente, muitas informações todos os dias. A gente está fazendo aqui também vídeos diários, então menos, exceto domingo, que é para dar um descanso para mim e para vocês. Mas a gente no próximo jogo, a gente vai estar em Ribeirão Preto acompanhando São Paulo, então a gente está cada vez mais inovando. É importante até você deixar o seu comentário, a sua sugestão para aquilo que a gente pode melhorar aqui no canal. É muito importante esse respaldo de vocês e compartilhar com os amigos, compartilhar com a família, que isso é muito importante para o nosso crescimento, certo? Então muito obrigado pela sua atenção até aqui, um beijo e tamo junto, vamos São Paulo!